pessoal! Hoje estamos no nosso terceiro episódio do Café Terapêutico Conversas sobre Saúde Mental. Hoje nós vamos falar com uma psicóloga lá de Natal, uma psicóloga infanto-juvenil, que tem sido referência num assunto importantíssimo, que é a pauta racial dentro da psicologia clínica. E é sobre isso que a gente vai discutir hoje com a Camila Soares. Oi, Camila, seja muito bem-vinda. Oi, Pamela. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui falando sobre letramento racial, sobre psicologia. Eu agradeço demais. É uma honra dividir este café com você. Café. Camila, quando a gente pensa nesse assunto, né? Pauta racial, psicologia clínica, se você der um Google, tem um movimento interessante. Quando você dá um Google, aparece muito assim: qual a importância da psicologia para o combate ao racismo? Tratar do racismo, né? A demanda racismo nos consultórios de psicologia. Mas pouco a gente encontra algo do tipo o preparo do psicólogo para tratar as demandas raciais na psicologia clínica. Que isso tem sido uma coisa que você tem trabalhado ultimamente, né? O letramento do psicólogo para receber esse paciente. Me fala um pouquinho como é que tu tem enxergado esse assunto. Pois é, Pamela. Quando a gente vai olhar para letramento racial, para psicologia, a gente vê uma dificuldade dessa relação de saúde mental junto com o letramento racial. Esse assunto chega para mim num lugar, não é novo, né? Não é num lugar novo, mas eu percebo que num lugar desconfortável para outras pessoas procurarem, enxergarem a necessidade de estudar esse assunto. Porém, é um certo desconforto do eu não sei, mas eu preciso saber. E aí vem acompanhado de uma curiosidade, vem acompanhado de uma consciência, assim, cara, eu preciso aprender sobre isso. Ainda que a gente sabe que hoje letramento racial é um tema que está aí, né? Não está assim, letramento racial, mas quando a gente fala do letramento racial, a gente traz a questão muito do racismo, né? Acho que é a primeira coisa que deve vir à mente das pessoas. E tem Sim. um link mesmo com o racismo. E as pessoas, eu percebo que têm procurado muito nesse lugar. Dos dois lados, tanto profissionais de saúde mental têm procurado, ainda que seja num lugar muito pequeno, assim, muito longe, mas ainda assim os profissionais têm procurado, como da própria população, também para entender suas identidades, quem são essas pessoas, de onde vieram essas pessoas, a origem, a essência de fato. Sim, entendi. Pois é, uma coisa que me chama a atenção é que se você aprofundar sua busca ali no Google, você vai encontrar o relato de casos de racismo acontecendo dentro dos consultórios de psicologia, né? Mas poucos estudos ou recursos ou enfim ações para que o psicólogo de uma maneira mais ativa esteja preparado tecnicamente mesmo para receber o paciente. Quando eu digo preparado tecnicamente, porque qual tem sido a minha leitura, né? Nos cursos voltados para psicólogos, no meu diálogo com os psicólogos, é que há uma leitura de que se eu não me percebo ativamente racista, e aí para as outras pautas também, ativamente homofóbico, ativamente xenofóbico e tal, isso basta. Isso basta. Se eu não me percebo uma pessoa com uma intenção de agredir o outro ou de cercear a liberdade do outro em qualquer esfera que for, então isso basta. E quando a gente fala da pauta racial,
a coisa é muito mais profunda do que apenas não ter uma intenção agressiva ou racista quanto o outro, né? A gente está falando de uma população que tem toda uma história, toda uma construção como sujeito, uma construção emocional que passa por uma série de características específicas, não é isso? Sim, e a gente está falando de mais de 56% da população, Sim. que é uma população brasileira negra. Estão ali entre pretos e pardos, né? E assim, é um número de autodeclaração, fora aquelas pessoas que não têm a consciência de que são pessoas negras. Sim. Então a gente não está falando da menor parte da população brasileira. A gente está falando de mais da metade. Minimamente aí 56% da nossa população é autodeclarada população negra, né? E quando a gente vai olhar para essa questão racial, eu percebo muito, Pamela, um lugar da fragilidade das pessoas associarem, por exemplo, eu não sou racista num lugar como se fosse uma questão moral. E aí isso dificulta até se aproximar do tema, né? Sim. Ter medo de estudar sobre o assunto, ter medo de se colocar mesmo diante de algumas questões, porque a gente tem a ideia de que o racismo ele é somente aquele comportamento que é visto aos nossos olhos. Só é racismo se eu chamo alguém de macaco, só é racismo se Sim. eu esculhambo, se eu faço um gesto, Essas né, num jogo de agressões muito futebol. declaradas, né? Sim, sim. E não, a gente tem uma questão do racismo declarado, mas a gente também tem uma questão principalmente no Brasil, sabe, de um racismo muito sofisticado que passa num lugar muito despercebido para quem provoca ou para quem segue dando continuidade a essa questão racista, né? Passa por um lugar muito despercebido mesmo. E aí isso dificulta, inclusive, os profissionais de se aproximarem do tema para pesquisar, porque é exatamente isso que você colocou. Ah, se eu não chamo ninguém de macaco, se eu não tenho nenhuma agressão física ou verbal para essa pessoa, então eu não sou racista e vida que segue, e tá tudo Sim, bem, né? sim. E aí, Camila, me vem uma coisa assim, é, que falta a gente abrir um pouco esse olhar, ampliar um pouco esse olhar para o seguinte entendimento. E aí você me corrige se eu estiver equivocada, porque você é a autoridade no assunto. É, existem situações que não necessariamente vão configurar de forma muito clara para ambos, né? Por exemplo, para paciente e terapeuta. Uma situação de racismo que não vai passar por aí, mas que a falta de um preparo específico para aquele tema causa um dano, causa uma perda. Por exemplo, situações que já chegaram para mim em processos de supervisão ou em cursos, enfim. É, um paciente, por exemplo, que tem toda uma história de vida impactada pelo racismo, uma paciente mulher que tem toda uma história de vida impactada pelo racismo nas suas relações afetivas e quando vai ao consultório do psicólogo, o psicólogo faz uma intervenção sobre isso, mas faz uma intervenção que desconsidera toda a história dela, a história da mulher negra, a construção da autoestima e da identidade da mulher negra. Então ela faz uma intervenção como se ela estivesse numa bolha, né? Ah, vamos olhar a sua relação com seu pai. Ah, vamos olhar aqui a sua relação com a figura masculina, né? Então e aquilo nem fica claro para ela, ou nem se configuraria, digamos, como um racismo, mas a ignorância causa um dano. Faz sentido? A gente não está falando necessariamente, por exemplo, do racismo em si, né? E esse exemplo que você trouxe é um exemplo muito real.
Me lembro muito, e sempre nos lugares em que eu vou e que eu tenho a oportunidade de falar, eu trago esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo que pode configurar muito o nosso olhar enquanto profissionais de saúde mental para o paciente e para a paciente que chega até a gente, né? Eu recebi uma vez um certo adolescente com o diagnóstico de transtorno de personalidade não, transtorno de ansiedade social. Ele veio diagnosticado pelo psiquiatra que era um adolescente com ansiedade social. Tinha dificuldade na escola, era um adolescente na escola muito quieto. Só que quando esse adolescente chegou para mim, Pamela, ele assim, brincou e riu, e numa fluidez. E normalmente quem tem um perfil mais ansioso no quesito de ansiedade social é mais quieto, né? Tem uma personalidade, tem um perfil mesmo assim, mais desconfiado e mais quieto. E eu fui no processo de identificação dos pensamentos dele e ele não foi trazendo essa questão. Até que, como psicóloga infanto-juvenil, eu disse, vou na escola. Já que o maior espaço de comportamentos condizentes com ansiedade social era na escola. Quando eu cheguei na escola e fui investigar, não era transtorno, era racismo. O adolescente estava sofrendo racismo em sala de aula. E aí, olha só, se eu, enquanto profissional, enquanto a psicóloga desse paciente, por exemplo, essa demanda não veio pronta. Ele não veio dizendo assim, ele sofre racismo na escola. Às vezes vem, às vezes não vem. Às vezes vem nomeado como bullying. Às vezes vem nomeado, porque ele é excluído da turma e não sabe por quê. Se eu, no meu despreparo enquanto psicóloga, não consigo olhar para essa questão e tenho como fonte basilar a raça, eu acabo enquadrando esse paciente num transtorno de ansiedade social, que não é, que quando eu vou na escola eu consigo identificar e eu consigo ver, ele vai me relatando as situações que aconteceram com os amigos e eu vou nomeando, isso é racismo. Isso não é um comportamento normal. Isso não é. E aí, o processo terapêutico desse adolescente se desenrola de outra forma. Eu não trato aquilo num protocolo e aplico um protocolo de transtorno, por exemplo. Eu coloco no lugar de comportamentos sociais. Eu não trago a evidência de mudança sobre este paciente, porque não é sobre ele. Sim. Não é ele que tem que mudar, não é ele que tem que aprender a lidar com essa ansiedade. Porque se eu faço isso, eu vou estar invalidando o sofrimento desse paciente e vou estar reafirmando a passabilidade desse racismo. Sim, é isso mesmo. E enquanto você falava, me passaram assim inúmeros outros exemplos e situações, né? Que é isso, assim, não necessariamente está havendo um ato racista intencional ou não daquele terapeuta, mas a falta de conhecimento faz com que ele cause danos ou que ele trabalhe em cima de um diagnóstico equivocado ou que ele reforce uma situação de racismo que aquele paciente já vem passando sem que você se dê conta, né? Por exemplo, quando um paciente precisa se explicar, digamos assim, ou insistir para ser validado numa experiência racista que ele teve. E a falta de conhecimento do contexto de forma mais profunda e não dessa forma superficial faz com que o psicólogo entre nessa de, mas será que foi isso mesmo? E tal, tal. Será que? E aí, olhando para essa invalidação, né, desse paciente, para a invalidação dessa mulher, até uns 5, eu vou ser boazinha, até uns 4, 5 anos atrás, era, infelizmente, né, era até possível que você dissesse assim, mas eu não estudo raça dentro da psicologia, até 4 ou 5 anos. Sim. Né? Assim, embora que há 4 ou 5 anos atrás, já se falava sobre. Mas assim, hoje, em 2024, é inadmissível que a gente use o argumento de que
Ah, mas eu não sabia. Ah, mas Viero deveria estudar porque a gente está no movimento de visibilidade de algumas pautas. E a racial é uma delas. Né? Então, assim, hoje, 2024, a gente não tem, por exemplo, mais o argumento de dizer assim, ah, mas eu não sabia que isso era questão Sim. racial. A gente tem educadores falando sobre isso, ainda que muito pouco, mas a gente tem. A gente tem espaços de psicologia e, por exemplo, esse podcast, né, é um desses espaços que está viabilizando e colocando de maneira muito clara e evidente a questão racial, e tantos outros movimentos que estão existindo em suas páginas grandes ou pequenas, ainda que no número pequeno, mas a gente já está no movimento de, olha, precisamos estudar, não temos mais o argumento de dizer que eu não sabia, porque ninguém me disse. Porque de uma forma ou de outra, os dados dizem, a sociedade fala, e é isso, é naquele lugar, né? Queira eu me sinta confortável ou não. E muitas vezes é comum eu observar que alguns psicólogos mesmo se sentem desconfortáveis e constrangidos por Sim. esse lugar, por essa dificuldade de acessar esse conhecimento. Só que o que eu digo muito é que, assim, ok, ontem não conseguiu acessar, não conseguiu ter, mas a gente tem de hoje para frente. A gente tem um universo aí de hoje para frente para aprender, para ouvir podcasts como esse, livros e buscar, porque a gente está nesse movimento, né? Então, assim, é importante falar também que essa busca não é sobre Pamela, mulher branca. Não é sobre você, né? É sobre todo um Sim. sistema que você está dentro desse sistema, mas que você também pode ser uma aliada. E quando eu digo você pode ser uma aliada a uma psicologia antirracista, uma aliada a não reproduzir o racismo dentro do consultório, dentro dos espaços de saúde mental. E um Sim. exemplo disso, repito, é, por exemplo, um espaço como esse. Quem imaginaria que numa sexta-feira, à noite, estaríamos falando sobre letramento Letramento racial, racial. pensado por uma psicóloga branca. Né? Então, Sim. assim, não é aquela questão de, eu vou associar psicóloga branca ou associar psicóloga negra. Não, e esse podcast, essa conversa é um exemplo disso. Sim. E sabe o que eu fico pensando, Camila? Como esse desconforto, assim, tem muito a ver com essa questão moral que você colocou no começo, né? E tem a ver com a própria ignorância do tema. A ignorância no sentido mais legítimo da coisa, do não saber mesmo, né? Quando você sabe, piora muito. Você descobre que não é só ignorância, é pacto da branquitude. Quando você descobre, piora muito. Então, calma, vai com calma. Mas veja, a gente não sente a mesma coisa quando a gente precisa também estudar outras pautas. Se não, vejamos. Se chega no seu consultório, você, psicólogo infanto-juvenil, uma criança autista. O que é o mais natural de um profissional ético, de um profissional comprometido, de um profissional... Ele vai estudar. Ele vai estudar não só o transtorno, mas ele vai estudar como se sente a mãe, como se sente o pai, como se sente o sistema, qual é o lugar que essa criança normalmente ocupa, pererê, parará, todo um sistema que tem em torno, né? Se você recebe uma mulher vítima de violência, você também se aprofunda naquilo. Hoje, junto com a pauta racial, em 2024, a gente também tem visto muito se falar sobre mães narcisistas, sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. E foi através dessa disponibilidade para o estudo que a gente conseguiu validar a narrativa de mulheres filhas de mãe narcisista, que a gente conseguiu validar a narrativa de relacionamentos abusivos e tóxicos. E aí, quando a gente valida
a gente está aí sim tendo uma atitude anti-agressão contra a mulher, anti-isso, anti-aquilo, anti-aquilo outro. E aí é que a coisa reverbera. Porque se eu, psicóloga, né, começo a estudar sobre, a entender, porque você recebe uma mulher que é filha de mãe narcisista, por exemplo, e você não tem esse conhecimento, você vai fazer a mesma coisa que com a mulher negra. Ela vai dizer, olha, minha mãe não gosta de mim. Mas será? Porque, olha, mãe é mãe. Não, meu amor, não é questão de mãe é mãe. Vamos estudar aqui, né? Então, assim, o nosso movimento de aprofundar o estudo é que faz com que a gente valide. E a gente valida e isso começa a acontecer em cadeia, porque quando você valida e fala sobre, esse conhecimento chega no educador, esse conhecimento chega em advogados, por exemplo, da vara de família, esse conhecimento chega ali, chega acolá. Então, talvez falte o psicólogo entender, inclusive, que é um compromisso, acima de tudo, ético. Você está preparado? Isso. E não é sobre ele. E não é sobre ele, né? Não é sobre mim. Eu não estudo a questão familiar porque eu gosto ou porque eu não gosto, né? Por exemplo, imagina que se eu fosse... Vou dar um exemplo, né? Imagina que se eu fosse filha de pais separados e trabalhasse enquanto terapeuta infanto-juvenil com separação e trabalhasse, né, com crianças nesse processo. Sim. Eu não vou estudar? Não, mas é porque é uma dor minha ou uma questão minha. E aí a gente precisa se colocar no lugar disso. É uma questão pessoal, a gente precisa trabalhar isso dentro do nosso processo terapêutico enquanto psicólogos, sendo no lugar de paciente. Mas entender que existem demandas que não é sobre mim. Assim, eu não escolho, por exemplo, estudar raça ou letramento racial porque eu gosto. Sim. Porque eu quero. Porque quando a gente atende, cada um nas suas especialidades, né? Casal, mulher, homem, ou demanda X, né? Nicho X, nicho Y, a gente não vai excluir mulher, eu só atendo mulher branca. Eu só atendo casal branco. Eu não atendo meu nicho, vamos lá, que seja depressão. Eu não atendo mulheres negras depressivas. Né? Assim, letramento racial não é nicho. Não porque é. Faz parte da história da nossa população. Então, assim, eu vou estudar porque não é meu público. Mas e se chega uma mulher negra para você atender, né? Ela não vai chegar normalmente dizendo assim, porque eu tô aqui por uma questão racial. As coisas vão vir de outra forma. Uma coisa que é muito comum, Pamela, por exemplo, em mulheres negras, eu tenho um grupo de estudos em letramento racial para psicólogos, estudantes de psicologia e psiquiatras, e aí, semana passada, a gente estava estudando sobre a autoestima da mulher negra. E foi interessante que nesse estudo, né, nesse grupo, a gente estava falando sobre as demandas que chegam no nosso consultório. E necessariamente não precisa chegar uma demanda que você olhe e diga assim, eu preciso estudar a questão da raça por ela ser uma mulher negra. E aí eu vou trazer um exemplo. É muito comum mulheres negras terem a crença da incapacidade. Eu não sou capaz. É muito comum mulheres negras terem a crença do eu não mereço. E não que mulheres brancas não tenham, elas também têm. Mas é muito mais forte em mulheres negras, porque a história conta de que a mulher negra ela não é capaz. A história vai narrar de forma muito distorcida o lugar da mulher negra na sociedade. E aí imagine que essa mulher chega no consultório numa crença ou num lugar de absurdo ou de intenso perfeccionismo. Se eu não olho para a questão racial, eu vou estar cometendo uma falha gigantesca quando eu deixo de olhar para a história dela. Assim, ela se cobra por quê? O nível de cobrança dela vem de onde? Não porque eu preciso, porque eu tenho que mostrar, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que construir e porque tem que ser assim. Mas essa autocobrança, junto com esse perfeccionismo, vem de onde?
quando a gente se disponibiliza a entender o paciente, o cliente, como ele é, e eu vou ali estudando a questão da raça, que é basilar para essa pessoa negra que chega no nosso consultório, faz muito sentido o caminho que a gente vai percorrendo, de onde vem essas crenças. Porque foi uma história contada. É muito comum. Então, assim, é esse olhar que eu acho que a gente precisa desenvolver. Estamos desenvolvendo, mas a gente precisa desenvolver mais. Sim. E eu estava, inclusive, nesse grupo de estudo, né? Eu não podia perder. E eu acho que uma das coisas assim mais importantes, de ponto de partida, para nós psicólogos e população discutindo sobre esse tema, é exatamente a frase que você falou agora. Não é sobre a gente, né? Assim, é sobre o outro. Não é sobre você, não é porque você precisa, não é porque você é mau caráter, racista ou não sei o quê. Então não é sobre você, né? É sobre o seu paciente, é sobre esse outro que chega e precisa encontrar alguém com o preparo adequado para aquilo, né? E quando a gente faz um paralelo com qualquer outra coisa, a gente acha isso muito natural, né? Você não iria ao cabeleireiro pintar seu cabelo com uma pessoa que dissesse: não, eu nunca usei tinta, nunca trabalhei com essa ferramenta, né? Ou que pegasse no seu cabelo e dissesse: eu acho que dá para fazer isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui, mas que você percebesse ali que a pessoa não tem profundidade de conhecimento naquilo, né? Então, por que que na nossa área a gente também não tem esse olhar de profundidade, né? E quando a gente fala de letramento racial, eu acho que a dificuldade de entender a importância do estudo sobre isso, a importância de ser letrado sobre isso, é até o fato da população e psicólogos, enfim, não saberem o que significa letramento racial. O que significa você investir nisso, ser letrado nisso, né? E eu estava no grupo de estudo nas aulas dessa semana, e no primeiro dia, né, você trouxe sobre alguns conceitos. Então, assim, só de abrir o entendimento de conceitos, a nossa cabeça já vai enxergando as coisas diferentes, né? Então, o letramento racial não é um manual antirracista. O letramento racial é uma aula, assim, uma aula, não estou falando que é o jeito que a pessoa vai te passar o conhecimento. É no sentido de, conhecimento, é você entender como esse sujeito foi constituído, o que são as questões fortes da história dele, né? Assim, existe um coletivo ali, existem questões emocionais que são coletivas, né? Existem experiências que foram coletivas na formação desta população. Então, é você entrar em contato com essas informações, porque isso vai impactar diretamente na forma com que esse sujeito vive hoje. Como ele vê o mundo, como ele sente, como ele responde a isso, né? Então, o letramento racial é um processo de conhecimento mesmo. E contínuo, né? Assim, Sim. eu estou num processo de letramento racial para a vida toda. Quando a gente começa, a gente não termina. O que vai mudar serão os níveis de profundidade. Sim. E eu estou num processo, por exemplo, de letramento racial. Por exemplo, mais profundo que Pamela, não é porque eu sou uma mulher negra. É porque eu estudo letramento racial há mais tempo que Pamela. Sim. Por exemplo, né? Quando a gente fala de letramento racial, mas assim, o que é? A gente está falando o que é esse letramento racial que tanto se fala, né? Esse letramento racial, vamos imaginar uma criança B com A, BA, B com E, B, né? Quando ela está no processo de aprendizagem. Hoje em dia, nós somos adultos letrados gramaticalmente, a gente não vai fazer B com A, BA, mas a gente vai se questionar, onde é que eu coloco uma crase? Onde é que eu coloco uma vírgula? E a gente vai começando a aumentar o nível de complexidade.
Por exemplo, a gente não vai fazer mais assim, psicologia, PSI, PSI. Mas quando a gente vai escrever um texto, a gente vai para o lugar da coerência, da coesão. Assim, tem coerência, tem coesão, e eu só consigo fazer isso se eu tenho um letramento ali gramatical, de linguagem. E o letramento inicial, tanto é essa coesão e essa coerência, como o becuabá, dentro da questão da raça. Letramento racial é eu me letrar racialmente através de uma história que não foi contada no nosso Brasil. A história contada no nosso Brasil tem uma ótica, mas não existiu só ela. E quando eu me proponho a entender sobre letramento racial, é sobre a construção de uma história com outros signos, com outros sinais, que não necessariamente aquele que foi contado. Então, assim, a pessoa negra, ela não vem de uma origem de ser escravizado. Antes disso, existiam pessoas negras no poder, numa excelência, numa supremacia, mas que foi tirado esse direito. Então, assim, o letramento racial é entender essa história. E onde é que se impacta? No processo, por exemplo, da minha paciente. Quando eu conto para ela a história de onde ela veio. Quando ela entende a raiz que a sociedade não conta, porque a sociedade vai falar que, por exemplo, esta mulher precisa estar num lugar eterno de subserviência à sociedade. Sim. Mas não, essa mulher, antes dela ser escravizada, ela era rainha. Antes dela ser escravizada, existiam impérios. E isso é negado para essa mulher. Essa história não é contada, essa história não é falada. E quando ela vai entendendo ali a sua estrutura e de onde a história dela no mais profundo, Camila, eu preciso mesmo desse conhecimento. É claro que você não vai contar a história dessa mulher dos primórdios para ela se ela não quiser ouvir, não é sobre contar a história, mas é sobre entender a história dela, em que lugar ela está na sociedade, e eu começar a devolver para esta mulher, de fato, com as ferramentas que eu tenho, num lugar ético, no lugar da psicologia, no lugar da ciência. Você trouxe o exemplo do cabelo e eu achei muito massa. Imagine aí, você, loiraça, fosse num salão. E aí você chega no salão e diz assim, olha, eu quero esta cor, eu quero este loiro. Aí a pessoa chega e diz assim, mas Pamela, será que não é melhor esse outro loiro aqui? Aí você, não, eu quero ele. Não, Pamela, vamos pensar. E um castanho? Aí você, não, eu quero ele. Não, Pamela, mas assim, eu acho que não combina com você. O que combina com você é ruivo. Aquilo ali vai te causando uma irritabilidade, um desconforto, que das duas, uma. Ou se você tiver um lugar muito passivo, você vai fazer o que o salão está propondo e vai sair dali sofrendo em busca de alguém que te tire a cor para aquele cabelo. Ou você vai não fazer e sair dali extremamente irritada. As duas situações mexem com o teu psicológico. Sim. O exemplo do cabelo, eu prometi que eu não poderia fazer nenhum gesto, nenhum. Mas foi para celebrar, né? Os balões, para celebrar essa pauta importante. Dos cabelos, né? Mas aí imagina só, as duas situações, sem fazer dois, né? As duas situações mexem com o teu emocional. Mexem. Agora vamos aplicar isso à questão racial? Você chega no consultório, coloca uma questão sua e o psicólogo, mas olha, vamos olhar, será que foi isso mesmo? Questões de relacionamento, onde existe ali a solidão da mulher negra. Questões de relacionamento onde essa mulher é evitada, muitas vezes só o corpo dela que é desejado, não é visto ela na sua totalidade. E aí o psicólogo olhar e dizer assim, mas vamos lá, vamos pensar em possibilidades de intervenção? Por que você não sai mais? Por que você não circula nos espaços da sua cidade?
mas essa mulher vai se sentir pertencente nesses espaços? Que é exatamente essa superficialidade de você achar que dá conta do tema. Afinal de contas, eu não sou racista, então dou conta do tema, né? Aí o teu paciente chega, tua paciente tá tentando fazer um processo de transição capilar. Aí você vai lá e fica em cima dela, de autoestima, de não sei o quê, mas não se conecta com a raiz da experiência dela com o cabelo. O que ela viveu com o cabelo, qual é a história dela com o cabelo. Você fica aqui na superficialidade, né? Assim, vamos trabalhar só aqui sua autoestima. Tarana. Não, mas peraí. Você conhece, né, assim, o peso do fator cabelo para mulheres negras? Não é apenas sobre um estilo de corte e se achar ou não se achar bonita. O buraco é muito mais embaixo. Até porque, até para esta mulher achar um cabeleireiro ou um salão que consiga cortar esta fibra, dá trabalho? Aí, às vezes, passa por umas decepções ali, outras lá, aí leva isso para o processo terapêutico e aí imagina o terapeuta dizer assim, mas quais são as outras coisas que você pode fazer com o seu cabelo? Ou vamos olhar para outras coisas para além do seu cabelo? E aí vai no lugar de invalidar, né? De invalidar esta mulher, de invalidar quem ela é. E aí é importante reforçar, Pamela, que esse letramento ele não é exclusivo a psicólogas brancas, a psicólogos brancos, né? Esse letramento, ele é necessário e urgente para todo o profissional de saúde mental, quer seja ele branco, indígena, negro, amarelo, que está lá, né? Independente da raça deste paciente, deste profissional, ele precisa de letramento racial. Porque, por exemplo, eu posso ter consciência racial sobre quem eu sou e não ter letramento. Ou eu posso nem ter, sendo eu uma mulher negra, eu posso nem ter consciência racial, nem ter letramento racial. Muitas vezes a mulher ela pode se identificar ali comigo como psicóloga e chegar no meu consultório por essa questão e ainda assim eu não conseguir executar um bom trabalho. Sim. Pela questão de dificuldade de letra, não ter mesmo letramento racial. Então assim, letramento racial é para todo profissional. E eu digo além, assim, não é nem somente para psicólogos, mas para psicólogos, para psiquiatras. A gente tem uma certa porcentagem, né, dados que falam que depressões em mulheres são maiores em mulheres negras. A gente tem uma questão de saúde mesmo, uma questão de saúde pública, de algumas doenças, não necessariamente da ordem de doenças a níveis de transtornos mentais, mas doenças físicas mesmo, que em mulheres em mulheres negras são maiores. Então, se eu, enquanto profissional de saúde mental, não tenho acesso a esses dados, não estudo, não entendo, a gente pode estar cometendo uma falha. E quando eu digo a gente, é toda uma comunidade de psicólogos, de profissionais de saúde mental, porque esse peso ele não recai somente sobre uma pessoa, é no todo, né? É o profissional no todo. Sim. E, inclusive, pessoal, vou deixar aqui uma sugestão antes de pedir as sugestões da Camila. Enquanto ela falava, eu me lembrei de um podcast da Preta Gil. Que aí a gente imagina, Preta Gil, super, ultra, mega, né? Envolvida com a temática e tal. E olha que interessante, nesse podcast, ela conta sobre o processo dela de letramento racial. Ela conta de, enfim, um episódio onde ela cometeu ali uma série de gafes durante um evento que ela estava participando, e foi aí que ela se deu conta de que ela não tinha letramento racial. Ela é uma mulher preta, se reconhece como tal, mas não tinha letramento racial. Então, que hoje você que está assistindo saia daqui com, no mínimo, essa informação muito clara.
estudar letramento racial não é sobre você, não é sobre o seu caráter, não. É sobre o outro, é sobre estarmos verdadeiramente preparados para atender o outro que nos chega, né? Dissocie essa ideia do caráter, mas eu nunca tive uma atitude racista, então eu tô aqui, tô pronta. Não. Vamos separar essas informações, né? E aí, quando a gente separa, a gente entende que é como a Camila colocou. Isso não é uma exclusividade para profissionais brancos. É uma necessidade de todos os profissionais, né? Letramento racial não vem de berço. Se tem pessoas, homens e mulheres negros, que vão se reconhecer como homem negro ou como mulher negra já na vida adulta, né? Então, como é que a gente pode achar que o letramento racial já vem do berço? E aí, para a gente encerrar, Camila, eu queria te pedir o seguinte: para esse psicólogo que está nos assistindo ou profissional de saúde que está nos assistindo e ele quer dar o pontapé inicial, ele se deu conta, poxa, é mesmo, não tô investindo nesse conhecimento. O que você recomenda? Qual seria a porta de entrada para essa pessoa que deseja avançar nesse estudo? Então, pode, né? Enfiar o pé no acelerador e encaminhar. Brincadeira. Quando a gente fala sobre dar pontapé, existem livros ali. A gente tem poucas, se comparado às produções de maneira geral. Na psicologia, publicações assim de livros exclusivos falando sobre saúde mental. A gente tem pouquíssimas produções. Existem 2 livros que eu gosto muito. Eu não estou com eles aqui agora. Eu estava procurando, mas eu não estou. Um está ali. Eu gosto muito deste livro. Como esse podcast é chiquérrimo, né? A gente tem a facilidade de eu estou em Natal, Pamela em Fortaleza. Sim. Eu consigo pegar um recurso meu aqui. O negócio é de outro mundo. Deixa eu pegar. Pega. Eu gosto muito desse livro, O Pacto da Branquitude. Ele vai trazer conceitos. Eu gosto muito desse livro. Ele vai trazer alguns conceitos gerais, assim, sobre o que é essa branquitude, esse letramento racial. Tem um outro livro que é Como Ser um Educador Antirracista, de uma educadora, Bárbara Carini. É um outro material incrível. E também tem, assim, lugares que a gente consegue pesquisar e estar. Um deles, modéstia à parte, eu tenho um grupo no WhatsApp, né? Sim. Que é uma fonte, né? Pelos feedbacks que a gente recebe. E no grupo do WhatsApp é exatamente assim, aquela espécie de curadoria de material, de artigo, de indicação de podcast, de indicação de livro, de discussão, de troca. Mas eu acho que assim, de nada adianta todo esse material se a gente não tem a consciência de que a gente está fazendo isso. Não é porque está no hype, não é porque está no auge da sociedade. A gente precisa começar de peito aberto mesmo, assim. Por onde você começar, por onde você quiser começar. Que você comece com a consciência de que não é sobre você, mas que isso também não te coloca no lugar de que eu não vou me envolver nisso. Né? Eu acho que a gente precisa começar a estudar essas coisas quando eu digo de mente aberta mesmo. A gente tem um movimento que dificulta muito isso, que às vezes é o lugar ali do ego, ou da vergonha, ou do constrangimento. Sim. Mas de nada adianta a gente começar a ler e a indicar esses materiais e a usar esses materiais se a gente não tiver a mente aberta e compreendendo que letramento racial conta a nossa história. E quando eu digo a nossa história, é a minha que sou negra, é a sua que é negra, mas é a sua que é branca, é a sua que é branco. Porque conta a história de 2 lados, de dois sistemas, né? Um ali opressor e um oprimido.
e que a gente consiga pensar no lugar de, cara, eu quero fazer parte do grupo que não oprime. Eu quero fazer parte do grupo que não está validando o racismo dentro do consultório. Eu quero fazer parte, independente da minha cor, do grupo de pessoas que constroem uma sociedade melhor. Para as famílias, para as pessoas que eu estou, para as pessoas com quem eu convivo, para os pacientes e clientes que eu atendo. Tem essas duas grandes indicações de livro que eu gosto muito, mas para além dela, é um botãozinho assim de consciência mesmo. E não precisa ser num lugar pesado, sofrido, mas num lugar de, cara, quero construir uma sociedade melhor. E para construir uma sociedade melhor, a gente precisa começar a pensar um pouquinho mais com senso crítico, olhar por uma questão racial. Eu acho que esse é um bom pontapé. E é nesse lugar, quando a gente começa, a gente não termina. Não tem um lugar de chegada. A gente está em processos, em níveis, mas letramento racial é um caminho contínuo. Aí a gente para, dá uma descansada, retoma os estudos de novo, e tudo pensando na psicologia antirracista e no cuidado, aquilo que a gente jurou lá no nosso juramento no dia da nossa colação, por uma psicologia ética, pela produção de saúde mental de qualidade, de saúde mesmo, de saúde mesmo. Sim, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Camila. Se você é psicólogo, vai lá, é Aperreia Camila, pede o link do grupo, porque eu faço parte desse grupo, claro. E lá é isso mesmo, é uma curadoria onde a gente recebe ali indicações de leituras e filmes e etc. Então, se esse tema te tocou, dê esse próximo passo, né? Dê esse próximo passo. Como psicólogo, como cidadão, né? Dê esse próximo passo. Camila, quero te agradecer muito. Aliás, não é a primeira vez que a Camila está comigo falando sobre letramento racial. Estivemos juntas no começo do ano no workshop, né? E eu fico muito feliz de podermos juntas levantar essa pauta, dar visibilidade a essa pauta, assim, usar o nosso espaço para contribuir de fato, né? Confirmando aquele compromisso mesmo que a gente fez quando se formou, né? De contribuir com a sociedade, de entregar conhecimento de qualidade. Então, eu fico muito feliz que estejamos juntas nessa caminhada. Muito obrigada pela partilha do seu conhecimento. Eu fico muito feliz, muito honrada de ter você aqui hoje, dividindo um pouco dessas discussões, desse olhar crítico com outros tantos colegas e principalmente com a comunidade que está aqui ao nosso redor, né? Ai, Pamela, eu que agradeço, né, pelo convite. É sempre muito bom estar com você. E o interessante é que você usa do seu lugar de fala para me dar um lugar de fala, né? Para dar, você usa do seu lugar de fala, você usa do seu privilégio, você usa desse espaço, que é um espaço de porta-voz, para dar lugar à voz do letramento racial, para dar visibilidade a uma psicologia antirracista. Então, eu agradeço muito o convite. São honras trocadas, né? Porque eu também me sinto muito honrada de partilhar dessa mesa e desse café com você, porque é isso, é terapêutico. E agradecer a quem está ouvindo até agora, porque eu acho que se a gente pensar em passos, esse também é um passo, né? Ouvir este podcast, estar nesse podcast, também é um movimento. Às vezes a gente fica esperando grandes coisas, grandes revoluções, mas é de gotinha em gotinha que a gente vai formando um oceano. Então, muito obrigada por essa noite, por essa sexta-feira à noite, falando sobre letramento racial, por essa troca de espaços. Eu me sinto muito feliz e agradecida pelo convite. Ô, Camila, eu que agradeço sempre por essa troca. E eu acho que é isso, né? Assim, a gente vai unindo as forças,
unindo os conhecimentos e entregando não só para a nossa microcomunidade de psicólogos, mas especialmente para toda essa comunidade do entorno, aquilo que a gente acredita como propósito dentro da saúde mental, né? Então, eu acho que são movimentos como esse que vão contribuindo para essa construção de um olhar mais crítico, de um olhar mais ampliado, né? E eu fico muito feliz que você esteja aqui, que seja a sua primeira participação de muitas. De muitas, porque esse é o resultado do letramento racial, né? Fazer com que você, uma psicóloga branca, diga assim, não, mas as pessoas também precisam aprender sobre, né? Estudar letramento não é somente, eu preciso estudar porque uma população negra requer atenção, mas eu preciso estudar porque eu também preciso me reconhecer, saber o meu lugar na sociedade e saber o que eu vou fazer com isso. Então, olhar para este movimento que você está fazendo, para a gente juntas no workshop de janeiro, para a gente juntas nesse podcast, é resultado mesmo, assim, dessa construção, desse letramento racial. Ai, que alegria! Olha, você que está aí assistindo... De café. E café. E essa um caneca, brinde de café. E essa caneca, Camila. Um brinde e esse negocinho. Um brinde breve, tem a sua, a gente brinda de novo no próximo podcast. Por favor. Um brinde de caneca. Não deixe de abraçar esse pontapé inicial. Né? Não deixe de abraçar, de ir lá perrear a Camila para entrar no grupo, para a gente poder, eu fico imaginando, a gente daqui a 3, 4 meses, fazendo um outro podcast, já num outro nível de aprofundamento no assunto, já com outro nível de discussão com essa sociedade que está ao nosso redor. Eu acho que é assim que a gente vai caminhando. Um beijo bem grandão. Nos vemos em breve de novo. Obrigada e parabéns pelo podcast, viu? Eu tô aqui participando, mas eu ouvi, está uma delícia. Obrigada. E assim a gente finaliza hoje mais um episódio do nosso podcast Café Terapêutico. Te espero no próximo.